sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã Alexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, o nosso momento diário de oração pessoal com a Palavra de Deus, porque sem o alimento nós ficamos fracos, nosso corpo fica fraco. Sem esse alimento da Palavra de Deus, a nossa alma, a nossa vida fica fraca. Então, diante das dificuldades que nós temos de buscar esse alimento na Palavra de Deus a cada dia, a RCCBH oferece para você a Alexio Divina para que possamos rezar juntos, para que possamos nos alimentar juntos. Hoje, dia 27 de setembro, estamos na segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum, mas também dia de um santo muito querido da nossa igreja, dia de São Vicente de Paulo, que nos ensinou a amar a Deus com a fadiga dos nossos braços e o suor dos nossos rostos. Um grande abraço aí para todos os vicentinos, toda a comunidade vicentina, que possamos então seguir na nossa vida o exemplo desse santo tão importante para a nossa igreja. O evangelho de hoje, irmãos, é o evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50. Lucas 9, 46 a 50. Jesus vai tomar o exemplo de uma criança para nos ensinar hoje uma grande lição. Que lição é essa? Vamos ver juntos aqui no texto. Convido você a pegar a sua Bíblia, vamos nos colocar em oração e permitir que o Espírito Santo conduza esse momento. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos a oração antes da leitura da Bíblia. Meu Senhor e meu Deus, envia o teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, que eu te ame e te faça amar, que eu te sirva e te faça servir, que eu te louve e te faça ser louvado por todas as criaturas. Pai, faz que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Vamos lá então para a leitura do texto, a leitura atenta, procurando perceber o que é que o texto diz. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou um menino e colocou-o junto de si e disse-lhes: todo aquele que recebe esse menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em seu nome, e nós lhe proibimos porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que maravilha de texto, dá um beijo na sua Bíblia e vamos interiorizar esta palavra no nosso coração, na nossa vida, como sempre, começando aí pelo contexto, tentando entender de onde que essa palavra foi retirada. E aí nós temos dois momentos, um momento que é o momento de Jesus, que está no seu caminho para Jerusalém. Jesus está se dirigindo, claro, com seus discípulos, mas está se dirigindo para Jerusalém, onde ele vai ser crucificado, onde ele vai dar a vida por nós, onde ele vai nos salvar pela cruz. Então Jesus está com esse olhar na cruz. E os discípulos? Os discípulos estão muito felizes, muito animados, eles acabaram de ser enviados em missão,
receberam poder, autoridade. E talvez essa sensação, né, de estar lá tão próximo da missão, pode ter inflamado o ego deles, pode ter deixado com que eles pensassem que isso tudo que estava acontecendo através de Deus era obra das mãos deles. Enfim, aconteceu que eles começaram a discutir entre eles qual seria o maior, qual tinha mais poder, qual tinha mais autoridade, digamos assim, quem converteria mais, quem expulsaria mais demônio, não sei. Imagina aí, você vai imaginando, eu vou imaginando quais seriam os critérios que eles usaram. Mas a questão é que eles queriam saber quem teria o direito de dar ordem sobre os outros, quem teria o direito de ser servido, qual deles seria o maior. Uma disputa por poder em que eles viam uns aos outros como um rival. Muito diferente daquilo que Jesus ensinava. Eles queriam ser grandes. No fundo, é aquela essência do pecado original de querer ser como Deus. Mas o texto fala que Jesus conhecia os pensamentos, penetra, sonda os pensamentos dos corações deles. E Jesus viu que eles caminhavam com ele, mas ainda não tinham interiorizado as atitudes e os valores que ele vinha ensinando. Então Jesus poderia, proferir mais um discurso, explicar, xingar. O que ele faz? Resolve ensinar através de uma atitude, dos gestos. Chama uma criança e usa o exemplo da criança para poder ensinar, dizendo que, olha a palavra de Jesus, quem recebe essa criança recebe a mim, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Olha que maravilha. A criança, para eles, não tinha muito valor diante da sociedade, não tinha muito valor, não tinha muita importância. Jesus, ele se coloca como a criança. Quem recebe a criança, recebe a mim. Diante da soberba do homem, a resposta de Deus foi a humilhação, a pequenez até a morte de cruz. O caminho de Jesus indo para a cruz é o caminho da humildade, é o caminho do amor. E aí que vem a lição. Qual que é a lição? É a humildade que nos torna grandes. Quem dentre vós for o menor, esse será grande. O caminho de Jesus que ele ensina é o caminho da pequenez, daquele que serve, daquele que coloca a serviço, daquele que se doa. E assim a humildade, meus irmãos, minhas irmãs, é a base da nossa vida espiritual. O menor de todos é Jesus, aquele que se colocou a serviço. O menor de todos é Deus, que se fez pobre e pequeno para acolher a todos. E o discípulo só vai ser grande se entender, se entrar, se resolver se dobrar diante desse caminho de pequenez, de humilhação. Mas mal Jesus falou, deu esse discurso, esse ensinamento, quem que aparece? João aí em nome dos discípulos, com mais um exemplo de arrogância, de grandeza, como que parece que não está entendendo muito aquilo que Jesus está falando. Eles que estavam discutindo a respeito de quem que é o maior entre os discípulos, como uma competição dentre os que estão dentro, do grupo dos discípulos, agora João vem colocar uma competição, uma rixa, um orgulho em relação também àqueles que estão de fora. Jesus, eles falam em teu nome, mas não andam conosco. Jesus fala assim, uai, mas eles têm que andar com vocês ou eles têm que andar comigo? O importante aqui é quem que é o centro, Enfim, não o proibais, porque quem não é contra vós é a vosso favor.
Se a causa é Jesus, meus irmãos, o que é importante é a evangelização. Se está a favor da evangelização, se está expulsando o demônio, se está levando a graça em nome de Jesus, está levando o próprio Jesus. A causa é Jesus, está a favor de Jesus, então está a favor do discípulo, está ajudando na missão do discípulo, está ajudando a realizar aquilo que Jesus mesmo pediu, aquilo que Jesus mesmo ordenou. Se o alvo é Jesus, quem não está contra nós, quer dizer, não está contra aquilo que Jesus ensinou, está a nosso favor. Mais uma vez, uma lição de humildade, de reconhecer no outro a graça de Deus, mesmo sem estar na mesma equipe, no mesmo grupo, no mesmo time. E aí já vamos passando para a meditação, voltando o olhar para nós mesmos, voltando o olhar para o meu coração, para a minha vida, diante dessa lição de humildade, dessa lição de tolerância que Jesus vai ensinar. Vou reconhecendo primeiro tantas vezes em que os meus pensamentos se afastam daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus ensinou. Tantas vezes, meio sem querer, diante das conversas, as atitudes se afastam do centro que é Jesus e se perdem em vaidades, em ambições, em apegos, em carências, em arrogâncias, em prepotências, sentimentos e atitudes e pensamentos que me fazem acreditar que eu sou maior, que eu posso mais. Tantas vezes dentro da minha própria casa, em relação aos meus familiares, tantas vezes na comunidade em que eu participo, no grupo de oração, na igreja, tantas vezes no meu trabalho, na minha vida profissional, eu tenho esse impulso a me colocar como maior, a ver o outro como menor. E Jesus me apresenta pessoalmente esse caminho de santidade como sendo o caminho de diminuir o meu ego, de diminuir a arrogância, de diminuir a soberba, porque o maior será o menor será o maior. Como Santa Teresinha que nos ensina o caminho da pequena via, porque Deus resiste à sua graça aos soberbos, dá a sua graça aos humildes. Ele é o menor, ele se fez o menor de todos. Imagina o Deus Supremo, Todo-Poderoso, se fez o menor, se fez criança, se fez humilde. E assim eu me decido hoje a percorrer esse caminho da humildade, esse caminho da humilhação, esse caminho de imitar Jesus na cruz, de imitar Jesus pequeno, não apenas o Jesus da glória, o Jesus dos milagres, o Jesus do poder, mas aquele Jesus que se coloca a serviço dos irmãos. Eu me decido hoje a me colocar a serviço dos irmãos, a serviço das crianças, representando aqueles que não têm a quem me retribuir o favor, aqueles por quem eu vou doar a minha vida e de repente eles nem vão ficar sabendo. Quero reconhecer essa presença de Jesus nas lutas, nas dificuldades, nas cruzes da minha vida que tantas vezes me humilham e servem para que eu me prostre ainda mais e reconheça que somente Ele é o Senhor. Quem não está contra mim está a meu favor. Também na minha comunidade, no meu grupo de oração, na minha família, tantas vezes percebo que o Senhor deu o dom para ele e não deu para mim. E eu tenho essa tendência a me desqualificar e desqualificar o dom do irmão. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende perdão, tende misericórdia e me perdoa, Senhor. Tende piedade. E assim já estamos em oração, proclamando, Senhor Jesus, eu quero tirar os olhos de mim mesmo e permitir, Senhor, que o Senhor seja o centro da minha vida.
Sim, Senhor, quero hoje abrir a minha alma, os meus pensamentos, o meu coração a esse caminho de humildade. Que o Senhor venha hoje, Senhor, me curar e me libertar de todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência, Senhor, que me faz tomar o lugar de Deus, que me faz querer ser como Deus, Senhor, mesmo inconscientemente, sem querer, tantas vezes que eu sou orgulhoso e arrogante, eu quero tomar o lugar de Deus. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, arranca esse sentimento, esse pensamento do meu coração. Quero humildemente diante de Ti, Senhor, reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não posso nada, sem Deus eu não faço nada. Quem me sustenta é Deus, quem me segura é Deus. Sim, Senhor, o Senhor conhece os pensamentos do meu coração, sonda os pensamentos do meu coração, visita e cura os pensamentos do meu coração, para que eu me abra, Senhor, à sua misericórdia, à sua bondade, ao seu amor, à sua fidelidade, Senhor. Que eu ame, Senhor, a minha pequenez, que eu ame a minha pobreza, a minha humildade, como me ensina Santa Teresinha, nessas vésperas, nessa proximidade que estamos da sua festa, mas diante do Evangelho de hoje, diante desse exemplo de São Vicente de Paulo, que eu coloque a minha vida a serviço dos necessitados e assim permita que o Senhor me eleve, que o Senhor me torne grande, que o Senhor me torne importante aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Não por causa da arrogância, mas porque a caridade é uma luz que brilha, a humildade é uma luz que brilha e que me ajuda a chegar mais perto de Deus. Aleluia. Vamos silenciando o nosso coração, passando por esse momento de contemplação, de comunhão espiritual, em que essa luz da humildade vai brilhando forte no meu coração. E o Senhor vai me dando essa graça de escolher, de me decidir por esse caminho, de reconhecer a minha pequenez, a minha pobreza, me lançar nessa misericórdia do Senhor e permitir que Ele seja o meu tudo, minha força e a minha esperança. Porque, como diz os provérbios, a humildade precede a honra e a soberba precede a queda. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.